Pessoalmente, não vejo o sentido da arte hiperrealista. É para isso que existe a fotografia. Os artistas existem porque eles projetam. Você aprende realismo quando começa, depois aprende a projetar tudo. As pessoas pensam que o hiperrealismo é uma habilidade, enquanto na realidade é algo sem sentido. Mesmo mestres como John Singer não faziam hiperrealismo. Ele era um mestre porque era capaz de criar e mudar coisas para que elas ficassem bem em uma pintura. Essa não é minha opinião, é só uma que concorda com o que ouço muito de colegas da faculdade e na internet. Eu já tive essa opinião, sim, mas agora eu percebo que nem tudo é tão simples. Realmente, o motivo para odiarem esse estilo é só isso? Tanta gente assim só acha sem graça? Para responder essa pergunta, teríamos que voltar lá na Grécia Antiga. A palavra mimesis é o termo grego que significa faculdade do homem de imitar. Em seus diálogos, Platão fala sobre cópia e simulacro. A cópia seria a produção de uma ideia, e o simulacro seria a cópia da cópia de uma ideia. Ficou um pouco confuso, né? Peraí. Uma cópia de uma ideia seria, por exemplo, uma cadeira. O marceneiro que realizou esse trabalho fez algo fiel ao que idealizava. Mas, para Platão, o resultado nunca será perfeito, como é no mundo das ideias. Já o pintor copia a cópia. Ou seja, pinta a cadeira que o marceneiro fez, que é a cópia de uma ideia que ele teve. Entendeu? Já Aristóteles, em seu livro Poética, mostra que compreende a mimesis de outra forma. Ele entende que toda arte é uma imitação, seja de emoções, caracteres ou ações, sendo a mimesis, então, uma imitação ativa e criativa, que funciona como catarse, uma descarga de sentimentos. Não vou me prolongar demais nesses dois, porque eu não sou nenhum Brasil Escola, mas perceba como essa discussão existe já tem tempo. Quais sentimentos existem em uma pintura que serve o propósito de apenas ser fiel à realidade sensível? Onde está essa catarse que Aristóteles fala? Sei lá, vamos tentar entender melhor isso aí. Existe uma história de dois pintores gregos. Um se chama Parrásio e o outro Zeuxis. Peço perdão a todos os gregos que estiverem vendo esse vídeo pela pronúncia. Conta-se que Parrásio entrou em competição com Zeuxis, tendo este representado uvas com tal fidelidade que as aves tinham voado para junto delas no teatro. Seu contendor apresentou uma cortina pintada com tal realismo que o próprio Zeuxis, cheio de si pela atitude das aves, pediu que as tirassem para que se exibisse a sua pintura. Depois, tendo compreendido seu erro, concedeu a palma ao rival, com sincera modéstia, porque ele tinha enganado as aves. Parrásio, porém, tinha enganado um artista. Bom, então, às vezes o intuito é enganar mesmo. Aposto que ninguém ligou ao ver a cortina. Apenas ao perceber que aquilo era uma pintura que Zeuxis conseguiu aquela reação positiva. Existe um mérito em confundir o público, fazer algo tão realista que ninguém sabe se é um quadro ou se é uma foto. E é aqui que os artistas se dividem. Alguns não veem graça nenhuma nisso, e outros enxergam essa conquista como o auge da habilidade artística. E outros só gostam, não necessariamente colocando como um estilo superior aos outros. Mas isso não é tudo, até porque o vídeo ainda não acabou. No século XIX, o movimento artístico e literário chamado realismo esteve bastante presente na Europa, como reação ao romantismo. Mas como assim realismo como protesto? Esse não é o estilo mais academicista e classicista de todos os tempos? Não. Os integrantes desse movimento não tinham como objetivo apenas imitar imagens, e sim retratar a realidade, no sentido de mostrar a vida e os problemas da classe média e baixa. Não havia idealismo, romance e esforço em fazer algo belo. Muito pelo contrário, os integrantes desse movimento repudiavam essas coisas e buscavam fugir do artificial sempre, com suas representações da classe trabalhadora. Não podemos confundir esse movimento com técnicas realistas. Mas calma lá, essa mudança não foi do dia para a noite. O realismo se apropriou de algumas propostas do romantismo, como por exemplo, o registro de momentos históricos. Houve um período de mudança entre os dois movimentos, quando os artistas ainda estavam tentando estabelecer o que queriam de novo. Nada vem do nada, o que nos leva de volta ao comentário do início do vídeo. Você aprende realismo quando começa, depois aprende a projetar tudo. Eu entendo o que ele quis dizer. Saber imitar a realidade, ter conhecimento de perspectiva, formas, anatomia e muitas outras coisas te faz saber desenhar, desconstruir tudo isso muito bem até chegar em algo diferente, completamente real. Afinal, são os fundamentos do desenho. Mas é mentir também falar que um artista hiperrealista empacou nos fundamentos
como se ele fosse um limitado que não soubesse fazer mais nada. Ele projetou também. Afinal, não tem necessidade nenhuma de chegar no nível hiperrealista para começar a projetar. A maioria das pessoas param no semi-realismo. Quem escolhe ultrapassar está sim criando algo novo e cria esse algo por amor, assim como qualquer outro artista. Quero finalizar esse vídeo falando sobre o artista John O'Dry. Já contei histórias que aconteceram antes de Cristo e falei de movimentos do século XIX. Agora está na hora de pegar um artista da nossa atualidade, até porque eles têm um diferencial. Eles podem usar câmeras. Se tiver detalhes surreais, eles podem simplesmente usar o Photoshop ou qualquer outro aplicativo de edição, mas eles escolhem passar meses em um papel só. E por quê? O Jono tenta responder isso em seu vídeo. Qual o sentido do hiperrealismo atualmente? Durante o vídeo, você percebe uma coisa importante. Nem ele sabe. Se você perguntar a qualquer artista, por que você desenha assim? A maioria vai te responder que gosta de desenhar assim. Talvez alguns digam que desenham em estilo de mangá porque costumam ler muito, ou em estilo cartunesco porque gostam de assistir desenho. Mas várias pessoas leem mangá e assistem desenho, e nem todas rabiscam nesses estilos. Esses artistas escolheram esses objetos de inspiração e fez sentido para eles. O Jono diz que desenhar naquele estilo foi o que clicou para ele. Simplesmente fez sentido com o que ele quer passar com suas obras, que é honestidade. Ele poderia tirar uma foto e editar, mas ele gosta de investir tempo em suas artes e detalhar bastante. E não é como uma foto. Se você analisar bem, vai perceber que é um desenho, porque o ser humano não é uma máquina de impressão. Ele colocou sua alma nas obras. Existem sim artes realistas ridículas, mas todo estilo pode ser ridículo se for feito de forma ridícula. Enfim, minha opinião é que eu acho o hiperrealismo bem legal, mas eu ainda sou mais fã do semi-realismo. Fui!